Proibição de comércio de cigarros com sabores e alteração em registro civil de transexuais devem ser discutidos hoje no plenário do Supremo. E você vai ver também. Ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, deve ser ouvido nesta quarta-feira no processo a que responde na Operação Lava Jato. Tribunal de Justiça suspende efeitos da votação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que decidiu pela soltura dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. E parlamentares italianos visitam o TSE para conhecer de perto o sistema eletrônico de votação. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O casal de ex-governadores do estado do Rio de Janeiro, Rosinha e Antony Garotinho, foi preso em operação da Polícia Federal. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, as prisões ocorreram durante a operação que investiga vários crimes. Dentre eles, corrupção, participação em organização criminosa e também falsidade na prestação de contas eleitorais. 10 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão foram expedidos pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. E entre os presos estão os ex-governadores do Rio de Janeiro, Rosinha e Antony Garotinho. Rosinha foi presa em Campos dos Goytacazes e Antony Garotinho no Rio de Janeiro. Érica. Obrigada, Carolina. O ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, deve ser ouvido nesta quarta-feira no processo a que responde na Operação Lava Jato. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht para facilitar contratos entre empreiteira e estatal. A defesa nega as acusações. O depoimento dele ao juiz Sérgio Moro está marcado para começar às 2h da tarde. Ontem, os advogados de Bendini solicitaram o adiamento do interrogatório. Eles argumentaram que ainda não tiveram acesso à cópia de todos os equipamentos eletrônicos apreendidos pela polícia. O juiz Sérgio Moro negou a solicitação. Representantes da União Europeia e do Conselho Nacional do Ministério Público se reuniram nesta quarta-feira para discutir como o Ministério Público brasileiro pode atuar no combate à violência doméstica. A ideia é ter por base as experiências de países como a Lituânia, a Itália e Portugal no enfrentamento a esse tipo de crime. Uma luta de longo prazo. Foi assim que a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, classificou o enfrentamento da violência doméstica. A violência doméstica é uma realidade no mundo inteiro. A Europa, reconhecidamente lugar e sede dos países mais avançados na civilização moderna, e mesmo nas Américas, sediando aqui lugar dos Estados Unidos e do Canadá, há violência doméstica. Durante o evento, os representantes assinaram um acordo de cooperação técnica para acesso e troca de informações. O Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher deve ter dados completos, como idade, raça, perfil socioeconômico da vítima e do agressor. O objetivo é compartilhar as informações para, a partir daí, criar políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica. Primeiramente, ele faz com que nós possamos avaliar os resultados da nossa atuação nacional para medirmos o quanto nós estamos cumprindo a Lei Maria da Penha no intento de erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por outro lado, a sua grande função é trazer dados importantíssimos para mapear políticas públicas e políticas institucionais para que o desenho da violência se retraia e que a gente possa alcançar os objetivos da lei. Com acesso a esses dados, a Advocacia Geral da União poderá suspender os benefícios da pensão por morte de homens que cometeram crimes de violência doméstica. Muitas vezes o agressor, ele impõe um peso de violência tamanho à mulher que deixa a mulher em situação de incapacidade laboral permanente. E o agressor, ainda assim, muitas vezes é ele o beneficiário.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, manteve a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A corte reduziu a pena de Cunha de 15 anos e 4 meses para 14 anos e 6 meses. Nesse processo, Cunha foi condenado por receber propina de 4,5 milhões de reais por um contrato de exploração de petróleo em Benim, na África. Os desembargadores decidiram ainda pelo cumprimento imediato da pena após o julgamento dos recursos do ex-deputado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da semana passada, que derrubou a prisão dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. Os 3 são suspeitos de receber propina para defender interesses de empresários de ônibus dentro da Alerj e de lavar dinheiro usando empresas de compra e venda de gado. E ontem também o desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes suspendeu os efeitos da votação da Alerj, que deliberou pela soltura dos 3 deputados. Na ocasião, parte das pessoas que queriam assistir à sessão foram impedidas de entrar. A decisão vale até o julgamento do mérito pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. O magistrado determinou que o presidente em exercício da Alerj, deputado Wagner Montes, e a mesa diretora da Assembleia sejam notificados para prestar as informações necessárias no prazo máximo de 10 dias após a intimação prevista para acontecer ainda hoje. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Segunda turma do Supremo nega pedido da CEMIG para prorrogar concessão da usina Jaguará entre Minas e São Paulo. Voltamos em instantes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisou pedidos de habeas corpus na sessão dessa terça-feira. Um dos processos não foi julgado porque o instrumento jurídico foi considerado incorreto para o pedido. O processo pedia a anulação da demissão de um investigador de polícia do estado de São Paulo. O relator, ministro Marco Aurélio, ressaltou que o habeas corpus não era a via jurídica adequada para o julgamento do caso e não analisou o pedido. Voto seguido pelos demais ministros. Também por unanimidade, a primeira turma do STF negou o pedido de liberdade de ex-secretário de Finanças de Chapadão do Sul, condenado em 2014 por corrupção passiva e fraude em licitação. A defesa de Altair José alegou que o processo de recebimento da denúncia não foi feito corretamente e pediu a anulação da ação penal. Já a segunda turma do STF negou o pedido da Companhia Energética de Minas Gerais para prorrogar a concessão da usina Jaguara. A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, tinha concessão da usina Jaguara desde 1997. O contrato de 20 anos terminou porque a empresa não aceitou as condições do governo para a renovação, como, por exemplo, a redução das receitas. No Supremo, a CEMIG alegou ter direito a uma renovação automática por mais 20 anos, sem mudança no contrato. Mas, por unanimidade, os ministros da segunda turma entenderam que cabe à União decidir pela renovação ou não do contrato. Não vislumbro em nenhum normativo, seja no contrato firmado ou na legislação atinente às concessões de serviço público, previsão que autorize a interpretação defendida pela impetrante, no sentido de que a prorrogação do contrato de concessão da usina hidrelétrica de Jaguara, contrato número 7 de 97, estaria condicionada tão somente a critérios objetivos, sem qualquer espaço à discricionariedade administrativa. Tem ao contrário, tem para mim que a discricionariedade, a prorrogação é uma das marcas mais acentuadas do contrato administrativo. O prazo contratual definido tinha seu término previsto para 28 de agosto de 2013. Após essa data, 28 de agosto de 2013, não havia qualquer garantia de continuidade do contrato, salvo por meio de prorrogação contratual, e mesmo assim, se isso fosse de interesse da pública administração. A cláusula 4ª, na subcláusula 1ª, não deixa dúvida alguma tratar-se esta hipótese de uma faculdade de prorrogação. Nada obstante, tenha meditado se algumas dessas cláusulas poderiam consistir numa vedação que na espacialidade dos pactos pode se projetar, que é a vedação das cláusulas meramente ou puramente potestativas. Mas também aí não encontrei
fundamentação. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a analisar um inquérito contra o senador Fernando Bezerra por lavagem de dinheiro e corrupção na Operação Lava Jato. O parlamentar é acusado de receber propina de pelo menos 40 milhões de reais das empreiteiras Queiroz Galvão, OAS e Camargo Correia, contratadas pela Petrobras para a execução de obras da refinaria Abreu e Lima. O empresário da Camargo Correia, em seu depoimento, enuncia expressamente que Aldo, um dos denunciados, e o governador pessoalmente exigiram a contribuição da Camargo Correia para a sua campanha a governador. O terceiro pilar, terceira empreiteira, a OAS, também recebe via Paulo Roberto Costa e Youssef o pedido de 20 milhões. Ela tinha um contrato de 1 bilhão e 485 milhões e ela fez doações eleitorais oficiais ao Diretório Nacional do PSB. Aqui é um rol de mentiras taxativamente declarado por Paulo Roberto Costa, que nunca conseguiu acertar a sua versão, e Alberto Youssef, que desmentiu toda vez Paulo Roberto Costa. E eu vou voltar a esse tema, porque Vossa Excelência sequer conseguia dizer o nome de Fernando Bezerra de Souza Coelho. Os empresários Aldo Guedes Álvaro, então presidente da Companhia Pernambucana de Gás, e João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho, são acusados de viabilizar o repasse da propina. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais e vai ser retomado na próxima terça-feira. E hoje tem sessão plenária no Supremo. Vamos saber agora o que está previsto na pauta. Direitos Fundamentais abre a pauta da semana com a continuação do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, em que se questionam dispositivos legais que restringem o uso de aditivos de sabor e aroma em cigarros. Também no tema Direitos Fundamentais, uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, ambos sobre a possibilidade de se reconhecer o direito de transexuais à substituição do prenome e do sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de mudança de sexo. O último processo é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre o exercício da profissão de optometrista. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica, boa tarde. Bom, Gisele, o que essa resolução da Anvisa regulou? Bom, praticamente a resolução proibiu tanto a comercialização como a fabricação de cigarros e a importação de cigarros com aditivos. Ou seja, proibiu qualquer aditivo, tanto que diz respeito a aroma quanto aqueles referentes a sabores, só permitindo que os cigarros sejam comercializados ou importados aqueles que tenham apenas tabaco e água. Então, essa resolução, que é de 2012, concedeu um prazo de 18 meses para que essas empresas ligadas à fabricação e importação do cigarro pudessem se adequar a essas questões. Ela praticamente, a partir do momento em que ela, então, proibiu essa utilização, essa possibilidade de comercialização e importação de cigarros com aditivos, a Confederação Nacional da Indústria acabou ajuizando aqui no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, argumentando aí que a Anvisa acabou extrapolando do seu poder de regulamentação. Como é que está a análise desse tema aqui no Supremo? Bom, ele começou a ser analisado, inclusive nós tivemos, logo em 2013, a ministra Rosa Weber, que é a relatora desse caso, ela acabou concedendo a liminar, que foi requerida na ADI pela Confederação Nacional da Indústria, e acabou suspendendo uma série de dispositivos dessa resolução da Anvisa, porque ela entendeu que isso seria importante para evitar uma demissão em massa, o fechamento de fábricas, e também levou em consideração a perturbação da ordem pública que aquela resolução, da ordem pública não, da ordem econômica que aquela resolução acabaria, na verdade, implicando, e também em consideração ao princípio da livre concorrência. E aí houve então a concessão dessa liminar, e na sessão de hoje à tarde os ministros devem analisar não só a questão o próprio mérito da decisão de maneira definitiva, o mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Então, ela adotou um rito mais
mais rápido da análise dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, hoje, os ministros devem analisar a constitucionalidade ou não dessa resolução e de uma lei que regula aí toda a atuação da Anvisa. Será que o julgamento hoje é sobre essa liminar que você disse? Ele vai ser sobre o próprio mérito da ação direta de inconstitucionalidade. A liminar ela já foi concedida e agora os ministros devem se debruçar sobre o próprio mérito da decisão, ou seja, sobre se essas normas, de forma definitiva, devem ser declaradas inconstitucionais ou não. Gisele, 2 processos envolvendo o direito de transexuais, né, que tratam da alteração do nome, também estão previstos hoje na pauta. Também vai ser analisada a possibilidade de alteração do sexo no registro civil, é isso? Nós temos exatamente 2 processos sobre esse tema, como você mesma mencionou. Uma é uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Marco Aurélio e o outro caso é um recurso extraordinário da relatoria do ministro Dias Toffoli. É um julgamento conjunto e eles devem, o que se pede nesses 2 casos é exatamente a possibilidade de mudança do prenome, que nós conhecemos como nome, e do sexo no registro civil. Então, inclui exatamente esses 2 aspectos que você mencionou. Agora, a grande discussão é saber se para essa alteração há necessidade de se submeter a uma cirurgia para redesignação de sexo no caso dos transexuais. Então, o que se pede é uma interpretação conforme a Constituição de um dispositivo da Lei de Registros Públicos. E o que prevê essa Lei de Registros Públicos? O artigo 58 da Lei de Registros Públicos, ele trata da possibilidade de você alterar o prenome em casos excepcionais. O que acontece na prática é que as pessoas, né, têm um nome e esse nome ele é definitivo, normalmente ele não vai mudar. Somente em casos excepcionais é que se admite a alteração do nome. E isso acontece quando o nome ele acaba causando, por exemplo, uma situação de constrangimento, uma situação de vexame. E aí, em razão dessa possibilidade, essa imutabilidade ela acaba que não é absoluta. Ela pode, então, ela admite a mudança nesses casos que eu acabei de mencionar. E é dentro dessa previsão da Lei de Registros Públicos que a Procuradoria-Geral da República, então, entende que essa possibilidade que se tem para que a pessoa tenha uma correspondência entre aquilo que está no registro e a sua identidade real, entende que é possível fazer essa alteração sem condicionar, sem exigir que o transexual faça essa mudança de sexo previamente para conseguir, então, alterar o nome no registro civil. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por hoje. Amanhã a gente volta para ver quais foram as decisões aí dos ministros. Eu que agradeço. Até amanhã. Até lá. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgaram mais de 20 processos na sessão de ontem à noite. Confira os destaques. Em decisão unânime, o plenário do TSE aprovou com ressalvas a prestação de contas referente a 2012 do Partido Socialista Brasileiro. Os ministros encontraram irregularidades com o pagamento com recursos do fundo partidário de diárias de hotel no Rio de Janeiro durante o Carnaval. Como as despesas irregulares correspondem a 0,34% do total recebido pela legenda, o ministro votou pela aprovação com ressalvas e o PSB vai ter que devolver mais de R$81 mil para os cofres públicos. A sugestão é de aprovação, portanto, com ressalvas, determinação de devolução ao erário de R$ 81.929,54, mediante recursos próprios. O Tribunal Superior Eleitoral também manteve multa aplicada a candidato a prefeito na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Márcio de Abreu Oliveira, candidato derrotado no ano passado para a Prefeitura de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, foi multado em mais de R$40 mil por propaganda irregular e conduta vedada a agente público. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período proibido, prevista no comando normativo supramencionado, é ilícito de natureza objetiva, que independe de finalidade eleitoral. Ainda na sessão de ontem, os ministros mantiveram o indeferimento do registro de candidatura de William Robson Marques Fraga, candidato mais votado no ano passado para a Prefeitura de Antônio Dias, em Minas Gerais. O plenário do TSE considerou que ele estava inelegível por ter condenação anterior por improbidade administrativa, além de também ter tido as contas públicas rejeitadas quando foi prefeito da cidade. Com a decisão do TSE, a cidade vai ter novas eleições. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Parlamentares italianos visitam o TSE para conhecer de perto o sistema eletrônico de votação. A gente volta já já. O
TRF4, segunda instância da Justiça Federal, negou os embargos de declaração do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, no âmbito da Operação Lava Jato. Dirceu ficou preso 1 ano e 9 meses em Curitiba e saiu da cadeia em março. Ao condenar o ex-ministro, o juiz federal Sérgio Moro determinou que ele ficasse em prisão. Mas os advogados recorreram ao STF, onde conseguiram reverter a decisão, e Dirceu passou a aguardar o julgamento na segunda instância em liberdade. A partir desse momento, o ex-ministro pode voltar à prisão. Os advogados ainda podem recorrer a instâncias superiores. O Brasil e outros 39 países assinaram um acordo internacional que permite a cobrança de pensão alimentícia de quem vive no exterior ou de estrangeiros que moram no Brasil. A medida tem o objetivo de tornar o processo menos burocrático. As regras e procedimentos para execução da cobrança foram definidos em uma convenção assinada em Haia há 10 anos. Este ano, um decreto tornou o acordo internacional válido aqui no país. Com isso, desde o início do mês, o Brasil pode enviar ou receber de outros países determinações judiciais para localizar devedores de pensão alimentícia e bens que possam ser utilizados para quitar a dívida. A pretensão com esse registro, com essa formalização agora, é facilitar a tramitação dos processos que envolvem família, em especial a questão de alimentos e reconhecimento. Porém, nós temos que observar a legislação daquele país. Não sabemos se a convenção assinada por lá também tem uma força de lei ou superior à lei local. Esse ponto tem que ser observado. Mas acredito e tenho uma convicção que a decisão de prisão emanada por um juiz aqui será cumprida lá através dessa convenção. O acordo de cooperação vai funcionar basicamente de duas formas. Em caso de decisão da Justiça brasileira obrigando o pagamento da pensão alimentícia, o documento deve ser encaminhado ao Ministério da Justiça. O Ministério também vai receber as determinações judiciais vindas de outros países. Além do cumprimento de decisões judiciais, qualquer cidadão também pode fazer o pedido na página do Ministério da Justiça para tentar localizar possíveis devedores. O diretor adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça diz que a medida torna a cobrança de pensão alimentícia menos burocrática. E lembra, as penas aplicadas em caso de descumprimento da ordem de pagamento são as do país onde o devedor vive. Aqui no Brasil, ela pode chegar até a prisão. A Convenção de Alimentos tem um caráter não só de celeridade, mas de efetividade. Então, no país que a pessoa se localize, a convenção incentiva que sejam aplicadas todas as penalidades e medidas coercitivas, não só patrimonial, ou eventualmente, por exemplo, um devedor que se encontra no Brasil, ele pode ser submetido à prisão administrativa e à prisão civil por dia. Até agora participam do acordo internacional países da Europa, América Central e América do Norte. O Brasil ainda está desenvolvendo um sistema para controlar as ordens judiciais recebidas e também as encaminhadas. Mas os primeiros resultados já começaram a aparecer. Em um mês de validade por aqui, a convenção possibilitou o encaminhamento de mais de 100 determinações judiciais e o recebimento de outras 4 decisões vindas do exterior. E o repórter Gabriel Seafrei tem outros detalhes sobre esse tema. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Para falar sobre essa cobrança de pensão no exterior, também aqui no Brasil, a ordem vinda de outros países, a gente recebe a advogada Patrícia Garrote, ela que vai participar com a gente, então, aqui do Jornal da Justiça. Muito boa tarde, doutora. Para começar a tirar essas dúvidas, qual a importância dessa convenção para a cobrança, então, de pensão alimentícia? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Érica. A importância é que vai dar maior celeridade aos processos de pensão alimentícia. Como é que acontece hoje? Até antes da Convenção de Haia, era muito mais complicado, porque eles não aproveitavam a realidade hoje do processo judicial eletrônico. Agora não precisa mais mandar uma carta para o exterior, esperar a resposta. Então essa é uma das grandes importâncias, se a gente for citar. Uma delas. A outra importância é que os países que estão nesse acordo de cooperação, eles vão aceitar, acolher as decisões. E isso é muito importante, porque a soberania de um país, ela não pode ser violada. A partir do momento que tem uma cooperação, todo mundo vai ajudar para aquela criança receber a pensão alimentícia. Então, essa celeridade é o que vai melhorar a situação do credor da pensão alimentícia. Certo. Agora, a previsão é de que o envio dessas informações também seja bem rápido ou apenas a execução dela se torne, então, menos burocrática?
Nos dois sentidos, Gabriel. Por quê? Hoje, se você tem um processo judicial eletrônico e ele facilita, né, a intimação, facilita que vai para o outro país, ou seja, você já está recebendo online no seu computador, aquilo ali é um avanço muito grande, né, uma novidade que a gente não pode perder de vista. O processo judicial eletrônico veio para ficar. Em relação às execuções, também ficam mais rápido, porque você intima mais rápido. A Corte de Justiça recebe lá e ela já intima o devedor de alimentos. Então, assim, ganham todos. A criança, ela precisa, a supremacia do direito da criança aos alimentos, ela é maior do que tudo, ela sobreleva qualquer soberania. Isso é muito importante. Doutora Patrícia, a Érica aqui do estúdio, eu queria fazer uma pergunta. Como que deve proceder quem precisa desse tipo de serviço? O fone caiu aqui, Érica, eu peço até desculpas para quem está assistindo, mas a doutora Érica acabou de fazer uma pergunta falando o seguinte: como deve proceder quem procura essa cobrança de alguém que mora no exterior? Toda vez que uma mãe aqui brasileira tem uma pessoa, né, tem um filho de um estrangeiro ou que está residindo no exterior, a primeira providência é ter uma decisão de pensão alimentícia. Sem uma decisão, você não tem como executá-la. Então, a primeira coisa é procurar um advogado, ou um defensor, ou o próprio Ministério Público. Só essas pessoas serão capazes, esses profissionais, operadores de direito, serão capazes de ter uma decisão e, com ela, fazer valer aquela decisão, que é o que a Convenção de Haia veio trazer. A capacidade, né, a possibilidade de toda a decisão ter o seu cumprimento. A criança não vai se sentir mais abandonada pela justiça, ou então que leve muito tempo. Hoje, até então, demorava 2 anos para a carta rogatória chegar. Agora não, é tudo eletrônico. Então isso vai facilitar bastante. Eu acredito que as crianças agora vão ficar melhores alimentadas, digamos. Tá certo. Muito obrigado, doutora Patrícia Garrote, participando do Jornal da Justiça. Eu volto com você ao estúdio, Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações, a doutora Patrícia também. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu uma comitiva de autoridades e parlamentares italianos. Eles vieram conhecer o nosso sistema eletrônico de votação. O Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica é referência mundial em eleições informatizadas. Querendo conhecer mais de perto a tecnologia que permite a totalização de mais de 140 milhões de votos em poucas horas, uma comitiva de representantes da Itália veio ao Tribunal Superior Eleitoral. A iniciativa partiu da deputada Renata Bueno, nascida no Brasil, mas que ocupa uma cadeira no parlamento italiano desde 2013. Eu fiquei apavorada quando eu fui candidata ao parlamento italiano, e principalmente aqui nos votos no exterior, que é o meu caso, eles distribuem as cédulas, eles mandam na casa das pessoas, depois os consulados recolhem essas cédulas, mandam para a Itália e colocam naqueles grandíssimos galpões todas as cédulas e milhares de pessoas a contar aquelas cédulas. Eu me lembrei da minha infância, de quando eu tinha 5, 6 anos no Brasil e que acompanhava esse tipo de apuração de votos aqui. Então, realmente parece uma coisa muito retrógrada, muito arcaica e que a gente precisa mostrar mais para o mundo o que são sistemas inovadores e que o Brasil é craque nessa questão da urna eletrônica. A ideia da deputada é criar algum mecanismo de cooperação técnica para que, em breve, a Itália também possa desenvolver um sistema de votação tão tecnológico e seguro quanto o brasileiro. Estando aqui com a minha colega, também parlamentar italiana, Adriana Galgano, fiz questão de trazê-la aqui para que a gente pudesse olhar de perto o sistema da urna eletrônica e tentarmos avaliar, estudar com um pouco mais de cautela qual seria o canal ideal para que a gente pudesse estabelecer essa cooperação técnica com a Itália e pudesse levar um sistema de voto que é muito mais seguro, que é muito mais moderno e inovador em todos os sentidos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Thank you.